Você está acompanhando o quarto programa da série Alfabetização, Leitura e Escrita. E a partir de agora, nossas convidadas fazem as suas considerações finais. Cláudia Lemos. Então, eu vou voltar para minha sardinha de novo. E, para finalizar, eu queria só chamar a atenção que a gente fez uma discussão ampla aqui sobre a questão da alfabetização. A gente não esquecer que tem uma especificidade na educação de jovens e adultos. E quando a gente pensa as questões de alfabetização, a gente tem que pensar elas etariamente, culturalmente, e a gente vai ter que pensar, então, para a educação de jovens e adultos, questões que são específicas desse grupo. Mas, por outro lado, acho que é uma reflexão bem proveitosa para a gente que trabalha com educação de jovens e adultos, pensar que a gente destacou aqui a questão da diversidade dos instrumentos que a gente tem que lançar a mão para a gente promover uma aprendizagem significativa para esses alunos, né, da alfabetização. A gente destacou aqui a questão da diversidade de situações. E uma coisa que me chama muita atenção é assim, a dimensão física dos espaços, né? A gente pensar que o ambiente alfabetizador também é visualizado na dimensão física, na forma como a gente organiza esse espaço, nos objetos que a gente dispõe e na possibilidade de interação dessas pessoas, desses jovens, dessas crianças, né, de troca de saberes entre si. No processo de alfabetização. Então, a gente está atento para essas questões, eu acho que é extremamente importante. E é importante, acima de tudo, enriquecedor, né? Porque ensinar um jovem e adulto a ler e escrever deve ser também uma situação muito enriquecedora para quem está atuando nessa área. Dizem que quem alfabetiza jovens e adultos depois não volta mais para a alfabetização infantil, né? Eu sou uma prova disso. Perfeito. Isabel, suas considerações finais. Eu gostaria de considerar que por mais que a gente tenha acrescentado uma série de facetas ao fenômeno da alfabetização, isso traz bastante resultado para as questões metodológicas, né? O professor alfabetizador não pode se esquecer, não pode perder de vista que seu trabalho exige um planejamento, uma previsibilidade, né? Que ele pode antecipar, né? Mesmo antes de ter contato com os seus alunos no início de um processo. Por exemplo, criar contextos significativos em que a voz dessas crianças e os seus conhecimentos possam ser trabalhados em situações de uso da escrita, né? Considerar qual que é a melhor forma de organizar uma rotina de sala de aula em que os meninos vejam significado em registrar nomes, em selecionar materiais por classificação, né? Em usar o calendário na sala de aula e os dias da semana como pista para a organização do seu próprio cotidiano, em ter uma agenda em que se façam anotações e que se estabeleça correspondência com os pais, né? O professor pode ter um conjunto de atividades que ele sabe que durante a alfabetização é importante trabalhar. Isso não significa que ele vai trabalhar numa sequência todas elas, mas ele sabe que pode lançar mão de um conjunto de procedimentos que fazem o trabalho dar certo, né? E é bom que o professor visite, né, um pouco a história da alfabetização para que ele possa dimensionar os problemas, né? E saber que sempre vai ser um desafio trabalhar com alfabetização. Né? Ok, Kátia, muito obrigado. Isabel, muito obrigado. Kátia, suas considerações finais. Então, as minhas colegas de mesa ressaltaram alguns dos aspectos que nós discutimos aqui essa noite, início de noite, e eu gostaria de aproveitar esse momento final para destacar um aspecto que foi um pouco menos discutido, embora apareça com muita propriedade no vídeo, principalmente nos dois vídeos, nos 2 segundos, mas principalmente com relação ao vídeo da prática da professora Andréia, a questão da oralidade. Eu gostaria apenas de lembrar um detalhe que eu acho muito importante, é que muitas vezes a gente pensa que a criança, ao chegar na escola, com 5, 6 anos, ela já domina a oralidade e, portanto, já se completou esse ciclo de aprendizagem. E realmente não é assim. Nós temos, tal como a escrita, que nós temos um contínuo de diferentes propósitos de escrita, de diferentes maneiras de se escrever, de textos diferentes, há diferentes interlocutores por diferentes razões, nós temos também diferentes aspectos a serem considerados na oralidade. Por exemplo, a oralidade, uma coisa que fica bastante clara é que a oralidade do cotidiano que a criança traz para a escola, e que ela é um falante competente da língua mesmo, né, é muito diferente de uma oralidade como essa que nós estamos vivenciando nesse momento. Essa aqui exige um planejamento muito maior
do que o planejamento exigido na oralidade face a face no cotidiano. Então, no caso dessa oralidade, ela exige um planejamento quase comparado ao planejamento de quando a gente vai escrever. Então, nós temos graus diferentes de oralidade a serem desenvolvidos pela criança. Ou seja, além da leitura e da escrita, do processo de aquisição do sistema, né, temos que ainda lembrar que nós temos que desenvolver também a oralidade para que essa criança atue de forma competente em diversas situações sociais. O quarto programa da série Alfabetização, Leitura e Escrita termina aqui. Eu quero agradecer as presenças da Cancionila Cátia Cardoso, professora do Departamento de Educação da Universidade Federal do Mato Grosso, da Isabel Cristina Frade, professora do CEALI, o Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita da Universidade Federal de Minas Gerais, e da Cláudia Lemos Vóvio, coordenadora do Programa de Educação de Jovens e Adultos da ONG Ação Educativa em São Paulo. Em pauta, no debate de amanhã, a diversidade textual. Eu espero por você. Até lá.